Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome poderoso de Jesus Cristo, paz, alegria, prosperidade, avanço, justiça total de Deus em todas as áreas da tua vida, daquilo que você tem ciência e daquilo que você não tem ciência. Oramos por justiça nas portas, daquilo que foi travado ou foi impedido de forma injusta. Nós oramos por uma restituição total e completa na nossa vida. E também oramos, Pai, para que haja salvação nessa casa, para que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Doce Espírito Santo, te convidamos a guiar a nossa vida aqui nessa oração, a nos livrar do mal, a nos livrar dos laços do inimigo, e que o Senhor traga a tua proteção sobre a nossa vida. Que o Senhor traga a tua graça, que o Senhor traga o teu favor sobre nós e nos livre de todo o mal e traga vida sobre nós, no nome de Jesus Cristo. É o que nós pedimos a Ti, Espírito Santo, é o que nós pedimos a Ti. Graças te damos, amado e doce Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos ao vivo nesse começo de dia. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor me deu e depois eu quero fazer uma oração especial. Nós estamos essa semana orando em favor da justiça total de Deus. Foi o que o Senhor falou comigo na semana passada e eu estou fazendo essa semana. E no final aqui dessa live de hoje, eu estaria apresentando para vocês um dos maiores propósitos que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que tem muita gente buscando uma virada na vida, buscando uma vida extraordinária, buscando um romper de Deus. E é sobre isso. Nós vamos, no final, falar um pouco sobre o que Deus colocou no meu coração. Então aguarde aí até o fim. E se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Eu creio que foi o Senhor que te trouxe aqui. E se você puder compartilhar com amigos, com parentes, com pessoas próximas, faça isso, compartilhe agora essa oração no nome de Jesus. Amém? Eu quero dar o testemunho da Amanda. A Amanda escreveu para a gente, ela escreveu assim: a paz do Senhor. Temos uma empresa de produtos personalizados e nossas vendas haviam caído muito e em certos horários do dia nossos funcionários ficavam sem pedidos para atender. Eu e meu esposo estávamos preocupados, pensando até em ter que mandar alguém embora. No propósito da carta para Deus, eu pedi ao Senhor que tudo melhorasse, pois nunca tínhamos passado por uma situação parecida. Resumindo, nossas vendas estão muito boas, com muitos pedidos, o sobrenatural de Deus aconteceu. E para quem pensou que ia demitir, hoje pensamos em contratar ainda mais. Sabemos que isso é resultado do propósito. Glória a Deus, Ele é bom, gratidão, Deus te abençoe. Você é bênção em nossas vidas. Glória a Deus, como eu fico feliz, viu, Amanda, de ouvir esse testemunho. Isso é uma bênção de Deus, amém? E Deus está abençoando vocês, para vocês abençoarem outras famílias, porque as pessoas que trabalham com vocês também estão sendo abençoadas. Então, glória a Deus, porque a resposta de Deus veio para vocês e veio para todas as famílias. Por isso, você que está me ouvindo aqui, compartilhe as orações, faça propósitos de fé, de oração. É importante quando você começa um propósito, você ir até o fim daquele propósito. Eu creio que isso mostra uma entrega, isso mostra uma renúncia, porque a gente está muito acostumado a fazer o que achamos que tem que ser feito do nosso jeito, mas, sabe, cumprir um propósito, ir até o fim em algo, pode ser transformador na tua vida e na tua família.
Amém? E o Senhor colocou um propósito no meu coração, muito parecido com a carta para Deus em alguns pontos, mas ele é um pouco diferente num sentido. E eu vou falar um pouco sobre ele no final aqui dessa live. Eu quero hoje falar sobre 7 princípios da prosperidade ou da bênção plena em nossas vidas. Em Provérbios 10:17 a Bíblia diz: quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a si e aos outros. Você sabe qual que é o problema de muita gente? Não entende que Deus quer que a gente ande em um caminho dirigido por Ele. Tem muitas pessoas que têm dificuldade, sabe, de aceitar a disciplina do Senhor, de aceitar que Deus está dizendo para ele: muda a derrota, muda isso aqui, muda aquilo lá, faz diferente isso, para com isso, tem um comportamento diferente, não volta mais para aquilo. Essa é a disciplina do Senhor. Quando o Senhor, Ele fala conosco através da sua palavra, e Ele fala conosco a respeito de princípios que não podem ser mais quebrados, de cuidados que precisamos ter. E se nós não aceitarmos a disciplina do Senhor, porque pensamos que Deus vai fazer vista grossa para tudo que a gente faz de errado, e não é assim. Deus pode nos perdoar, mas não nos isenta das consequências. Então, quando uma pessoa falha, ela arca com as consequências. Eu e você somos responsáveis por tudo que fazemos e por tudo que falamos. Você pode até falar uma coisa de cabeça quente. Você pode ser perdoado pela pessoa que você ofendeu, mas você vai ter que arcar com as consequências. E tem muita gente que não aceita a disciplina de Deus, não aceita ser repreendido pelo Senhor. Eu fico analisando quando Davi estava levando um golpe do próprio filho Absalão, e ele teve que sair, senão ele iria morrer, porque Salomão havia tomado conta de boa parte do exército dele. E a Bíblia diz que alguns homens da casa de Saul começaram a jogar pedras em Davi, no exército, a xingar, a espraguejar. E um dos capitães de Davi disse: você quer que a gente dê um jeito nesse homem? E Davi disse: não, se foi o Senhor que está permitindo que ele faça isso, então o Senhor seja juiz, o Senhor julgue essa causa. E eu vejo ali que Davi estava aceitando uma disciplina de Deus, porque Davi havia cometido erros, inclusive de ter permitido com que Salomão retornasse. Então, às vezes, nós temos que ser disciplinados pelo Senhor, corrigidos, porque estamos numa direção que não agrada a Deus, estamos fazendo algo que não agrada a Deus. Então, é importante Deus nos disciplinar. E com isso, eu compreendo 7 princípios. O primeiro deles é: a instrução que você segue determina o futuro que você cria. Em que sentido isso funciona para mim? Se eu for uma pessoa que segue uma instrução que Deus me deu, sabe, com convicção, com perseverança, eu irei criar um futuro por essa obediência, a obediência da instrução que Deus me deu. Tem gente que está deixando com que direções que Deus deu a ele morram, às vezes por medo, às vezes por insegurança. E vou lhe dizer mais: esse medo, essa insegurança que você tem, está tirando e roubando coisas do seu futuro. Porque quando você não caminha por fé, quando você não caminha, sabe, pela direção que Deus te deu, pela instrução que o Espírito Santo te deu, você está perdendo, está havendo perdas. Por isso, se você segue uma direção que Deus te deu, mesmo que hoje seja difícil de você começar algo, seja difícil de você seguir a instrução, amanhã você vai colher os frutos disso. Eu segui as instruções que Deus me deu lá atrás e hoje eu tenho colhido alguns frutos. Só que hoje Deus também está me dando algumas instruções e que essas instruções, se eu seguir elas vão criar um futuro
de bênção, futuro extraordinário de Deus para a minha vida. A segunda coisa, descubra seu dom, talento e unção. Deus sempre nos dá algo para começar, sempre. Tem coisas que Deus já colocou em você, mas você não reconheceu. Eu vejo quando as pessoas me pedem conselho, ou quando as pessoas me pedem direção sobre algo, e eu vejo que muitas vezes aquilo que Deus já tem mostrado para aquela pessoa, em grande parte eu já coloquei algo sobre ti, eu já te dei algo para começar. Todo milagre que aconteceu começou com alguns ingredientes. Por exemplo, na multiplicação dos cinco pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão, aquela multiplicação que ocorreu por meio de Jesus, mas começou com 5 pães e 2 peixinhos. A viúva de Sarepta, ela tinha só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, mas esse pouquinho foi o suficiente para começar um milagre, certo? Aquela viúva que Eliseu ajudou, né, que estava endividada, o marido dela havia morrido, e Eliseu perguntou o que ela tinha. Ela disse que só tinha um pouco de azeite. E Eliseu deu uma instrução para ela a partir daquele pouquinho de azeite que ela tinha. E houve a multiplicação, ela vendeu o azeite, ela pagou a dívida, mudou a vida dela. Ou seja, Deus sempre coloca algo na nossa vida para mudar a nossa história, para mudar o que a gente está vivendo. Em Provérbios 18:16, a Bíblia diz: com presentes o homem alarga o seu caminho e o eleva diante dos grandes. Sabe, tem pessoas que têm um talento para desenhar, tem pessoas que têm um talento para cabelo, para, sabe, cortar, pintar, fazer procedimentos no cabelo. Tem gente que tem o talento de maquiar os outros, tem gente que tem o talento de ser um bom mecânico, e às vezes a pessoa não usa aquilo que ela tem, porque ela fica presa, não, mas não é o que eu queria fazer, não é o que eu quero fazer, mas você não está vendo as coisas do jeito de Deus. Às vezes o que você tem é só o começo de algo maior. É que as pessoas não querem começar com aquilo que tem, e esse é um segredo da prosperidade plena. Terceiro, precisar e depender são duas coisas diferentes. Toda pessoa que caminha num caminho de prosperidade, num caminho de avanço, ela não pode pensar que ela depende de uma determinada coisa, seja de uma empresa, seja de uma pessoa, seja de um lugar. Nós precisamos, mas depender é coisa diferente. Precisar e depender são coisas completamente diferentes. Eu preciso das pessoas, mas não posso depender delas, porque hoje elas podem estar comigo e amanhã podem não estar. E nós ficamos, sabe, muitas vezes desanimados quando alguém sai da nossa vida, porque dependemos daquela pessoa. Você precisava dela, mas não depende dela, porque você pode pedir ajuda para outra pessoa, você pode contratar outra pessoa, você pode se aliançar a outra pessoa. Então, precisar e depender são duas coisas diferentes. A nossa dependência de algumas pessoas é que está trazendo o caos para a nossa vida. A nossa dependência que está trazendo a depressão, a nossa dependência que está trazendo a dor. É que nem quando alguém separa. Tem muita gente que quando separa, estagna na vida. E por que estagna? Porque dependeu de uma pessoa. Precisa daquela pessoa? Sim. Depender? Não. A nossa dependência maior deve ser sempre de Deus. Sempre. De Deus, das suas promessas. E nunca de pessoas. Então precisamos das pessoas, volto a dizer, as pessoas são importantes, são chaves, são conectores, mas nós dependemos de Deus. Esse tem que ser o nosso entendimento. A quarta coisa, a atmosfera que você cria determina se as coisas vão fluir ou não. Então tem gente que não presta atenção nisso porque acha que não é importante, mas nenhuma prosperidade plena acontece em um lugar onde há divisões, onde há brigas, onde há ciúmes, onde não estão caminhando para o mesmo lado. As pessoas precisam entender que o ambiente importa. O ambiente importa, o ambiente que você trabalha, o ambiente que você mora, o ambiente que você frequenta. Sabe, se você não estiver num ambiente sadio, num ambiente que você se sinta bem,
num ambiente que venha corroborar com as suas ideias, corroborar com os seus projetos, corroborar com aquilo que você pensa, na verdade pode ser uma trava na tua vida. Eu já fui em tantos lugares para ajudar pessoas e eu vi ambientes que mais traziam perdas e prejuízos para a vida daqueles que estavam ali do que era um ganho, porque era um ambiente cheio de disputa, era um ambiente cheio de competição. E Deus não pode abençoar um lugar, sabe, onde todo mundo disputa com todo mundo, onde não existe, sabe, um consenso, onde não existe uma unidade. Você pode ver, os maiores problemas que alguém pode ter na vida vêm de um problema interno. Ou é um problema no casamento, ou é um problema de pessoas dentro da empresa que não são leais, ou até mesmo dentro da igreja, sabe, de pessoas que são problemáticas e que estão ali só para causar conflito e confusão. Nesses ambientes, quando os ambientes não estão alinhados para o mesmo propósito, porque uma coisa nós sabemos, ninguém é perfeito. Dentro de uma casa, ninguém é perfeito. Dentro de uma empresa, ninguém é perfeito. Dentro de uma igreja, ninguém é perfeito. Mas a gente precisa andar junto, a gente precisa andar no mesmo propósito, devemos ter os mesmos objetivos. Caso contrário, casa dividida não subsiste. A Bíblia já diz isso, que um reino dividido não tem como prosperar, não tem como progredir. A quinta coisa é o que você permite aumenta. Tem coisas que a gente não pode permitir. Ou seja, deslealdade, traição, confusão, gente que está só nos trazendo prejuízo na nossa vida. Não permita. O que você permite aumenta. O que você permite aumenta. Então você deixa uma cobra se criar no seu ambiente, você é permissivo com uma pessoa de estar sempre, sabe, lhe sabotando, estar sempre lhe prejudicando. Você, ao deixar essa cobra viva na sua vida, você está dando espaço para outras cobras começarem a aparecer. Porque é assim que funciona. Então, às vezes, você não quer cortar o mal pela raiz. Sabe, às vezes as pessoas querem entregar tudo para Deus e não querem se posicionar. Não. Deus já deu para nós ferramentas. Deus já colocou caminhos para vencermos certas situações. E se nós não formos posicionados, nós acabamos deixando com que coisas erradas, ervas daninhas, proliferem no nosso jardim, na nossa vida. Corte aquilo que não lhe faz bem. Corte aquilo que está sendo, sabe, um sabotador na tua vida. Nós não podemos ser passivos diante de certas coisas. Sexto, aprenda a soltar aquilo que está errado. Nunca fique apegado a algo que está prejudicando você. Por mais que dê dinheiro para você, por mais que seja bom, por mais que você goste, até uma amizade, se está prejudicando você, Deus tenha misericórdia. Pare de criar cobras. Pare de ser permissivo. Isso não está fazendo bem para você. Faça alguma coisa, reaja. E para encerrar, o que você faz acontecer aos outros, Deus vai fazer acontecer com você. Esse é um princípio. Então, se você é bom para as pessoas, Deus vai ser bom. Se você é justo, Deus vai manifestar justiça na sua vida. Se você é íntegro nos seus relacionamentos, íntegro nos seus compromissos, sabe, o nome da gente, o caráter da gente, ele é também um tipo de pregação. Isso é uma das coisas que eu vou ministrar, inclusive, amanhã, no culto de domingo, que Jesus não pregava só com palavras, Jesus pregava com a sua vida. Jesus pregava com a sua vida. Jesus pregava com a maneira como ele era posicionado, é incrível. Eu vou falar sobre algumas coisas amanhã, sobre Jesus, que vai impressionar você. Porque a gente sempre pensa nos sermões de Jesus, mas nunca presta atenção no que Jesus fazia também. As atitudes dele, os posicionamentos dele, como que ele se portava. Gente, vai abençoar muito a tua vida amanhã. O culto que nós teremos vai ser transmitido aqui a partir das 9 da manhã e vai ser uma grande bênção na tua vida. Você nunca vai ler os evangelhos mais da mesma maneira.
Você vai ver como Jesus era, como que Jesus era. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu compartilho com você essas verdades e agora vem o anúncio que eu disse que eu ia dar para vocês. Antes disso, eu quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa live conosco, que você deixe a sua curtida aqui, por gentileza, deixa aí o teu like, certo? E quero pedir que você me ajude a mandar essa oração por um máximo de pessoas que você puder. Olha o que eu ensinei aqui para vocês, o que você faz acontecer aos outros, Deus faz acontecer a você. Então faça acontecer os outros, chama pessoas para esse, eu posso dizer, esse grande evento que nós teremos, que é esse propósito que teremos a partir de segunda-feira. Então quero pedir que você mande aí para os grupos, mande para a sua família, para as pessoas próximas, para as listas que você tem. Compartilha agora essa oração, porque é incrível o que Deus colocou no meu coração. O Senhor colocou no meu coração um propósito de 21 dias, chamado Vida Extraordinária. Nós vamos fazer a oração da manhã e a oração da noite da vida extraordinária. E você vai estar orando comigo, deixa eu mostrar aqui para você, e vai apresentar a Deus 7 áreas da sua vida, 7 áreas da sua vida, tá? Então, na área espiritual, familiar, financeira, emocional, relacionamento, saúde, justiça e livramento. Aqui, inclusive, na justiça e livramento, você vai pedir livramento do Senhor, você vai pedir justiça contra injustiças feitas contra a sua vida. Se você tem processos em andamento, você vai colocar o número do processo aqui para orar, certo? Na sua saúde, se você tem algum problema de saúde física ou de saúde emocional, você vai colocar aqui relacionamentos, enfim. São 7 áreas. Aqui embaixo, você vai marcar, são 21 dias, e nós vamos fazer com oração e com jejum. E nós vamos apresentar diante de Deus a nossa vida extraordinária, o que nós desejamos, o que vamos pedir, o que vamos clamar, o que vamos apresentar diante de Deus. Você pode baixar gratuitamente, tá? Lá no meu site, tá lá disponível já para você baixar. Vai dar tempo de você baixar e preparar para segunda-feira você começar, tá? Já tá lá disponível para você. E se você não conseguir baixar, porque às vezes as pessoas não conseguem baixar, você pega uma folha em branco, você vai anotar essas 7 áreas aqui e você vai apresentar os 21 dias diante de Deus. Amém? E um detalhe, eu estarei em jejum nesses 21 dias também em favor de você. Então por 21 dias, eu estarei de propósito de jejum. Se você puder me acompanhar, me acompanhe no jejum. Se não puder, eu vou jejuar, certo? E o meu jejum não vai ser um jejum total, porque eu não consigo, mas vai ser um jejum parcial, onde eu vou abrir mão, sabe, ou de um café da manhã, ou vou abrir mão de algumas coisas que eu gosto de comer, ou do doce. Eu não sei bem ainda o tipo de jejum que eu vou fazer, mas eu estarei orando e jejuando por 21 dias, ok? Então, tá aqui, você pode baixar no meu site, nós vamos orar por uma vida extraordinária. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, a vida extraordinária é o que Deus tem para nós. Não estou falando que não teremos desafios, mas Deus tem o melhor para nós e nós vamos orar por isso, por 21 dias. E eu gostaria que você entrasse de cabeça nesse propósito. Foi algo que Deus colocou no meu coração. E um detalhe, nós vamos tentar fazer toda essa campanha, todo esse propósito de oração. Você vai tentar estar ao vivo comigo na oração das 6. Se não conseguir um dia, tudo bem. Se não conseguir outro dia, tudo bem. Mas o que eu vou fazer para que todos consigam participar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a oração às 6 horas e 7 minutos em ponto, às 6 e 7 minutos. Eu vou fazer 15 minutos de oração. 15. Vou reduzir o tempo da oração. Para quê? Para que você não se atrase para o seu trabalho, para os seus compromissos, certo? E nós vamos ficar ao vivo durante toda a oração, durante os 15 minutos da oração. Eu vou diminuir para que a gente consiga estar todos juntos do início ao fim. E nós vamos fazer isso como propósito. E tanto eu vou fazer isso na oração da manhã, como na oração da noite.
Vai ter algum dia que você talvez não vai conseguir fazer junto comigo? Não tem problema. Mas você vai tentar, na grande parte dos dias, estar no horário comigo às 6 e 7 da manhã e às 18 horas, ok? Então eu vou diminuir para 15 minutos de oração, vai ser rápido, mas vai ser um compromisso que nós vamos estabelecer com Deus. Foi isso que Deus tocou no meu coração de fazer. E eu quero convidar você a entrar nisso. Amém? Então é um propósito de oração. Vá lá no meu site www.vinicius07.com.br, baixe para você, certo? Essa planilha aqui da oração da vida extraordinária é gratuito, como eu disse. E se não conseguir, faz aí em folha em branco, mas não deixa de apresentar diante de Deus, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Também quero falar rapidamente para você a respeito dos nossos devocionais, que estão nos dando muita alegria. O tanto de gente que está fazendo devocional. Os 2 devocionais somam mais de 700 orações. Vai abençoar você com orações, com direções. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Também agora tem o Café com Jesus Kids, que eu acho que eu não peguei para mostrar aqui para vocês, mas está tudo lá no meu site. Você pode adquirir e já começar, sabe, uma vida com Deus diferente, começando o seu dia na presença do Senhor, certo? E quero convidar todos vocês, amanhã eu vou estar ministrando às 9 da manhã, aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu convido você a estar conosco e, no final do culto, eu vou fazer uma oração especial por pessoas que estão doentes fisicamente e emocionalmente. A nossa fé é que Jesus cura. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura e eu já vi muito milagre na minha vida. Muito. Eu sou grato a Deus por isso. E eu quero convidar vocês a estarem conosco. Amém? E quem vai estar no online, não perca a mensagem, porque essa mensagem Deus me dirigiu, vai ser tremendo. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Nós vamos orar, mas antes disso eu quero liberar uma palavra. Tem uma mulher que se chama Carla, que está aí me ouvindo. O Senhor está te dando um grande livramento, Carla. Eu vejo a mão do Senhor tocando a tua vida e o Senhor desfazendo. Sabe, muita coisa que foi feita e preparada contra a tua vida. O Senhor está quebrando isso, tirando esses laços que inclusive estavam perturbando você, estavam causando insegurança, você andava chorando muito. O Senhor está tirando essas coisas que estavam atacando você. Você não via, mas eu vi como se fosse um cordão preto sendo cortado pelo Senhor. Amém? O Senhor também mostrou uma pessoa que está com muita dor aqui no lado esquerdo, entre o braço e o peito, sabe? Ela sente muita dor e eu vou orar por você no nome de Jesus, para que Jesus te dê saúde, para que Jesus tire toda a dor, ou se há algum outro problema, que haja cura aí no seu coração, em nome de Jesus. O Senhor também me mostrou uma pessoa chamada Ingrid, que está enfrentando um grande desafio financeiro e na saúde. O Senhor está quebrando agora amarras espirituais na tua vida, em nome de Jesus. O Senhor está te visitando. Tem uma empresa que tem na sua logo a palavra vida. A palavra vida. O Senhor está visitando essa empresa
está rompendo com barreiras nessa empresa, com inveja, com contrariedades. O inimigo se lançou para gerar divisões dentro dessa empresa, confusões. O Senhor está intervindo nisso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Toque-os com Teu poder e com a Tua graça. E que cada família que está nessa oração junto comigo seja visitada pelo poder sobrenatural de Jesus Cristo. Eu oro para que a mão do Senhor, seja sobre essa casa, seja sobre essa família. Meu Deus, nós oramos e pedimos justiça do Senhor, quebrando correntes, desfazendo a maldade, desfazendo a obra contrária. Dá vitória, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desfaça agora, Pai, o plano do inimigo. Desfaça agora tudo aquilo que for mal, tudo aquilo que for ruim, tudo aquilo que for perda na vida dessa pessoa. No nome de Jesus, dá sabedoria para ela, Pai. Mostra para ela uma saída em meio às situações que ela está, em meio a injustiças e até mesmo circunstâncias nos seus negócios, nas suas finanças. Mostra para ela um caminho, Pai. Mostra para ela como ela pode sair disso. Livra ela do mal, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, toca com Teu poder na vida de cada pessoa. Eu oro pela cura também, física, emocional, de todo aquele que está doente. Nós cremos em Jesus e invocamos o nome de Jesus Cristo agora. E declaramos, Jesus Cristo é da saúde. Em o nome de Jesus Cristo, seja curado, seja curado. Nós cremos que Jesus cura. Nossa fé está em Jesus. Oramos também para que todo o peso espiritual, toda a opressão que você tem sentido, essa opressão, esse peso, seja quebrado agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, remova tudo aquilo que traz cansaço, tudo aquilo que traz peso, tudo aquilo que traz opressão. Remova agora, Pai, de cima dessa pessoa e dá vitória a ela. No nome de Jesus Cristo, eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor remova todo jugo espiritual, todo peso, toda opressão, que essa pessoa seja livre, que sua casa seja livre, leve embora a ansiedade, leve embora as brigas, leve embora os conflitos, leve embora as confusões e dá vitória para essa pessoa. No nome de Jesus Cristo, eu apresento tua vida, tua causa diante de Deus, tua necessidade diante do Senhor, que o Senhor te visite, que o Senhor opere milagres em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que teu dia seja uma bênção, seja um dia de milagres, um dia sobrenatural. Até mais e que Deus guarde a todos e lembre-se, segunda-feira também vou começar meu treinamento profético, que é um dos módulos mais importantes dentro da academia aqui no Global. Convido você a não ficar de fora. Deus abençoe a todos e até mais. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos paz, alegria, proteção, livramento no dia de hoje. Consagramos esse dia a Ti, Jesus, e pedimos a sabedoria do céu. Pedimos também que tudo que estiver ligado a nós seja abençoado pelo Senhor. E o que não for do Senhor na nossa vida, afasta. Tira do nosso caminho e nos dá livramento. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua graça. Precisamos do Teu favor. Oramos para que toda a nossa casa esteja coberta com o sangue de Jesus Cristo. Que todo tipo, Senhor, de amarra, de contrariedade, de inveja contra nós, contra o nosso caminho, em o nome de Jesus, caia por terra. Apresentamos a Ti também, Senhor, todos os pedidos de oração da vida extraordinária, irmãos que estão no Brasil, fora do Brasil, intercessores, aqueles que estão clamando, aqueles que estão apresentando ao Senhor suas petições. Nós pedimos resposta do Senhor, pedimos liberação de milagres, oramos também por cura daquele que está doente,
fisicamente ou emocionalmente, porque cremos que Jesus Cristo cura. Jesus Cristo cura. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Invocamos a presença de Jesus no dia de hoje e pedimos fortalecimento espiritual. Pedimos o fortalecimento do Senhor, que todo medo, que toda insegurança, que tudo aquilo, Senhor, que combate, seja na mente, seja na alma, no nome de Jesus, que seja agora repreendido no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Tira a ansiedade, Pai, tira a angústia, tira as aflições de alma e traga alívio, Pai, a esta vida, alívio a essa casa. Que a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento, guarda o coração dessa pessoa, guarda a sua mente e tudo que estiver ligado a ela, no nome de Jesus Cristo. E pedimos que a tua doce e poderosa presença esteja sobre nós, Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você nesse começo de dia. Estamos com muita expectativa por aquilo que Deus vai fazer no dia de hoje. Eu gostaria de declarar em nome de Jesus que Deus é muito mais do que nós pensamos ou imaginamos e não podemos colocar um limite para o agir de Deus. Ele pode fazer além, muito além do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus fez coisas grandes na minha vida e pode fazer na tua vida. Eu estava ontem orando e meditando e lembrando que um dos maiores propósitos de Deus na minha vida é ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Porque da mesma maneira que eu ouvi a Deus e isso mudou a minha história, se você ouvir a Deus também pode mudar a sua vida. Nós precisamos começar a redefinir padrões e hábitos na nossa vida. E uma das coisas que nós precisamos de imediato redefinir é colocar Deus em primeiro lugar, consultando a Ele, buscando a sua direção, buscando a sua face, para que nós venhamos a errar menos aqui nessa vida. Porque é isso, gente. Falhar, todo mundo falha. Eu falho, você falha. Agora, à medida que eu diminuo as minhas falhas, que eu paro de errar nas minhas decisões, que eu consulto a Deus para qualquer virada e mexida na minha vida, eu estou colocando aquela parte da minha vida, aquele momento da minha vida totalmente no controle de Deus. E quando você coloca a sua vida no controle de Deus, não tem como a sua vida ser a mesma. Ela vai mudar. Amém? Ela vai mudar. Você ouvindo a Deus vai mudar. Eu quero começar hoje aqui com o testemunho da Inácia, e ela escreveu assim: eu tinha um problema no estômago desde criança. Não podia comer massas, ovos e algumas frutas porque meu estômago queimava muito. Ouvindo a oração, eu tomei posse e fui curada para a honra de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Deus abençoe você também, Inácia. Jesus Cristo, Ele cura, a nossa fé está nele e nós não podemos tirar os nossos olhos dele. Estamos nesse propósito da vida extraordinária, vai até esse domingo, amém? Vai até esse domingo, estamos firmes nesse propósito, orando às 6 da manhã e às 18 horas. Segunda-feira nós começamos um outro propósito, mas eu quero pedir para você que agora, nesse final desse propósito da vida extraordinária, que você possa, se dedicar um pouco mais. Porque eu creio que desde o início Deus tem nos falado, até antes desse propósito, do combate espiritual que algumas pessoas têm enfrentado para orar. Então mantenha-se firme e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Deus me deu uma palavra, 4 verdades que nós nunca podemos esquecer. 4 verdades. A primeira verdade está lá em Zacarias capítulo 4, verso 10. A Bíblia diz: não despreze os pequenos começos. O que você considera pequeno hoje é apenas o começo de tudo que Deus tem reservado para você. Então, nós nunca podemos medir a nossa vida pela nossa condição atual. Na condição atual,
Quando você olha, você pensa assim, puxa, mas não tem como eu viver coisas grandes debaixo de tanta limitação como eu estou, com tão pouco recurso, com tão pouca ajuda. Eu olho para isso que eu tenho e é tão pequeno. Nunca despreze os pequenos começos, a Bíblia diz, porque são desses começos que vêm coisas grandiosas. Eu costumo dizer que aquilo que já nasce grande é um monstro, mas aquilo que começa pequeno e que vai crescendo e que vai sendo colocado nas mãos de Deus e que vai recebendo estratégias de Deus, ele vai crescendo de forma constante até se tornar algo grande. Por isso, acredite naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Pode ter começado de forma pequena, de forma extremamente limitada, com pouco recurso, mas você tem que acreditar. Você tem que acreditar e não desprezar. A Bíblia diz, não despreze. O que é desprezar? É dizer, sabe, isso nunca vai dar em nada. Isso nunca vai ser algo grande. Isso nunca vai ser algo relevante. Você tem que confiar em Deus. Você tem que crer que há planos maiores de Deus e que Deus pode surpreender a mim, pode surpreender você. Então, através dessa porta de emprego que você considera pequena, Deus pode lhe dar ali uma estratégia ou pode ter lhe colocado naquele lugar para você aprender, para que amanhã você possa empreender. Então, tudo existe um propósito na vida da pessoa que está nas mãos de Deus. Se você crer naquilo que Deus colocou nas suas mãos, isso pode crescer. Mas só vai crescer se você não desprezar. Porque alguns acabam desprezando. Daí começam a ignorar o negócio, começam a ignorar o que Deus deu, colocou nas mãos. Daqui a pouco vira em nada. Porque a pessoa não valorizou, ela não creu, ela não acreditou, ela não sonhou com aquilo. Então não tem como acontecer. Mas quando você acredita, no começo, você acredita no que Deus colocou na sua vida, você começa a crescer, você começa a avançar. Então você diz assim, puxa, eu estou muito longe dos concorrentes da minha cidade. Eles estão num outro nível, num outro patamar. Eu estou pequenininho. Pare de pensar dessa maneira. O que hoje é uma loja, o que é duas, amanhã pode ser 5, amanhã pode ser 10. Não há impossíveis para Deus. Deus pode começar, sabe, a lhe dar novas instruções. Ele pode guiar você, ele pode começar a abençoar você em coisas grandes. Se você olhar todas as grandes empresas, elas começaram muito pequenas. Esses dias eu estava vendo um testemunho de um homem que começou a fabricar, ele começou a fábrica no galpão da casa dele. Um galpãozinho pequeno. E hoje já tem um galpão de mais de 12 mil metros quadrados. Poucos anos depois, é alguém que acredita nos pequenos começos. É alguém que acredita nos projetos de Deus. Então, você tem que acreditar no que Deus colocou na sua vida. Até você que tem um ministério. Você começou no ministério. De repente você começou, num lugar bem pequenininho. Ou você, sabe, começou gravando algumas gravações. E você diz assim, puxa, é tão simples aonde eu estou. Eu comecei a fazer minhas primeiras gravações dentro de um banheiro, porque era o melhor lugar de iluminação. Eu não tinha iluminação, não tinha microfone bom. Então o melhor lugar de som, o melhor lugar de iluminação era dentro do banheiro. E eu me enfiei dentro de um banheiro para fazer as primeiras gravações para o YouTube. Hoje Deus me deu estúdio. Estou na televisão, agora terminei meu contrato com a Band no início desse mês, mas vou até o final do mês na Rede TV. E tudo isso aconteceu pela graça de Deus na minha vida. É não desprezar os pequenos começos. A primeira congregação que eu cuidei tinha 4 pessoas. O púlpito era feito de partes de guarda-roupa. A caixa era uma caixa de som com um microfone com fio. Eu não vou esquecer, foi o meu começo, Foi o meu começo. Depois fiquei 15 anos à frente
da igreja. E depois sim, comecei a ser um pastor voluntário porque eu não consegui mais cuidar da igreja. Comecei a escrever livros, comecei a viajar, o meu canal do YouTube cresceu. São mais de 20 milhões de pessoas que me acompanham nas redes sociais hoje. Então, é muita coisa que a gente está envolvido. Mas eu comecei lá, gravando dentro de um banheiro. Então, eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, que talvez você comece bem pequenininho, mas é assim mesmo que Deus quer que você comece e comece acreditando. Não há limites para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Acredite no poder de Deus, acredite que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. A segunda verdade eu queria trazer para você é Jó 33,16, que diz: Ele pode falar aos ouvidos dos homens e aterrorizá-los com advertências, a fim de prevenir o ser humano sobre as suas más ações e livrá-lo da soberba e da arrogância, para poupar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Não deixe de verificar as notificações do céu. É a segunda verdade que eu quero compartilhar com você. O que são notificações do céu? Quando você recebe uma mensagem no seu celular, não tem um aviso ali que você recebeu uma mensagem? Tem um aviso, né? É a notificação. Quando você recebe um e-mail, fica marcado ali no seu celular que você recebeu um e-mail. Bem, todos nós recebemos notificações do céu. O Espírito de Deus nos avisa quando algo está para acontecer. O Espírito de Deus, ele sempre nos dá, seja em sonho, seja em visão, seja por meio de uma profecia, seja até mesmo dentro de uma impressão no Espírito. Inclusive, eu fiz uma live ontem, às 9 da manhã, aqui no canal sobre isso, falando que Deus muitas vezes inquieta o nosso coração, porque Ele quer que a gente ore por algo, Ele quer nos mostrar alguma coisa, são as notificações do céu. Deus pode estar querendo dar um livramento para você, um livramento para um filho seu. Deus pode estar querendo lhe guardar em um negócio que você está querendo entrar. Eu vou dizer uma coisa para você, eu já saí de cada furada, dando ouvidos à notificação do céu. Porque toda vez, eu já contei aqui para vocês, mas alguns são novos aqui me acompanham, eu estava pronto para fazer um negócio, porque eu gosto de empreender também. Essa é uma das coisas que eu faço já há alguns anos. Eu gosto de empreender, seja numa coisa, seja noutra, sabe? Sem atrapalhar meu ministério, mas eu gosto de empreender. E eu estava para entrar num negócio de sócio com uma pessoa. Eu não sou muito de sociedade, aconselho as pessoas a não fazer sociedade. Em alguns casos é estratégico fazer uma sociedade quando você não pode estar totalmente à frente. E eu estava para entrar numa sociedade. Saindo de casa para vir para o escritório, saindo, bem na porta, assim, na portaria, o Espírito Santo falou comigo: encosta o carro. E quando eu encostei o carro, o Senhor me disse assim: não entre nessa parceria. E aquilo que era paz em mim, aquilo que, sabe, porque todo empreendedor gosta de olhar para frente e de ter esperança em qualquer coisa, né? Acreditando que pode ser uma coisa grande. E o Senhor ali me deu uma angústia. Ele disse: não entre nessa parceria. Mas dito e feito, foi uma das melhores coisas que Deus, sabe, me deu de livramento. Porque depois eu vi que era tanta coisa ali que poderia de alguma maneira me prejudicar, sabe? Que eu até hoje eu agradeço a Deus só de lembrar. Senhor, obrigado por não ter me deixado entrar nessa sociedade, por não ter me deixado entrar nessa parceria. Eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, esteja com os teus ouvidos no céu. As notificações do céu têm que fazer parte da tua vida. A terceira coisa é, quando o mundo fala de escassez, Deus sempre fala de abundância. Escolha quem você quer ouvir hoje. O mundo está falando todos os dias que vai faltar, o mundo está falando todos os dias que vai ser difícil, o mundo está falando todos os dias que cada vez mais, sabe, vai haver uma desigualdade. Mas o que nós precisamos crer? No que está escrito na palavra de Deus. Isaías 1, verso 18 e 19. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. O Senhor está falando que se eu ouvir Ele, olha só, se eu ouvir Ele, eu vou comer o melhor dessa terra. Se eu ouvir a Deus,
eu irei acessar do maná do céu, das promessas de Deus. Deus vai abençoar o meu trabalho, Deus vai multiplicar as coisas que estão nas minhas mãos, Deus vai abrir os céus de favor sobre mim. Tudo que eu preciso fazer é ouvir a Deus. Se nós ouvirmos a Deus, nós viveremos a abundância. Agora, é você que decide ouvir ou a Deus para a abundância ou ouvir o sistema para a falta, para a escassez. Porque é isso. Estamos ouvindo todos os dias de crise. Estamos ouvindo todos os dias de dificuldade. Estamos ouvindo todos os dias que as coisas vão ficar pior. Estamos ouvindo todos os dias, sabe, um monte de coisas. Mas nós precisamos manter os nossos ouvidos na palavra. A palavra de Deus não falha. E a Bíblia diz que se eu ouvir a Deus, eu comerei o melhor dessa terra. Minha casa comerá o melhor dessa terra. Eu gostaria que você escrevesse isso aqui nos comentários. Se eu ouvir a Deus, eu vou comer o melhor dessa terra. Declare aí nos comentários, se eu ouvir a Deus, eu vou comer o melhor aqui dessa terra. Não é uma promessa minha, é uma promessa da palavra de Deus. É uma promessa da palavra de Deus. Dê ouvidos a Deus, aprenda a ouvir a Deus. E a quarta coisa, ter as prioridades certas abrirá todas as portas para você. Eu vou repetir isso porque, sabe, isso é uma das coisas que mais marcou a minha vida. Isso é uma das coisas que mais tem marcado o meu ministério. Dar prioridades ao céu. Dar prioridades ao céu. Como eu disse para vocês, hoje eu sou um pastor voluntário dentro da igreja, ou seja, eu não recebo para estar dentro da igreja. Eu não recebo, não tenho salário da igreja. Mas por que eu e a minha família servimos e todo domingo você vê, não importa se eu estou aqui, não importa se eu estou nos Estados Unidos, aonde eu estiver, eu transmito o culto, eu estou na igreja no domingo, eu sirvo a igreja. Por que eu faço isso? Anunciei gratuitamente. Por quase 3 anos eu anunciei gratuitamente os cultos da igreja aqui em Alphaville, na televisão, sabe? Sem nunca cobrar R$1 da igreja. Por que eu faço isso? Porque a minha vida tem sido colocar Deus como prioridade, dar prioridade ao reino de Deus. E não existe, sabe, aqui nessa terra, investimento maior do que investir no reino de Deus. É isso que eu acredito com todas as minhas forças nisso. É por isso que você tem as prioridades certas na sua vida, Deus em primeiro lugar, depois a sua família, sabe, a sua família, ter a sua família como uma prioridade, isso é uma bênção de Deus. E depois vem as outras coisas, aí depois vem trabalho, aí depois vem projetos, vem sonhos e vem outras coisas, mas a prioridade é Deus. É Deus. Se eu colocar Deus à frente da minha vida, todas as outras coisas Deus vai acrescentar. Tem muita gente que não compreendeu ainda esse princípio, que se colocar Deus como prioridade da sua vida, as portas vão se abrir. Escreva isso, se eu colocar Deus como prioridade, as portas vão se abrir. Eu não estou dizendo, sabe, para você se enfornar dentro de uma igreja e deixar de trabalhar ou deixar de viver a sua vida enfornar. Não, e não é isso. Eu não estou falando disso, eu estou falando de prioridade. Começar seu dia com Deus, apresentar suas decisões primeiro a Deus antes de tomar. Eu estou falando, sabe, de você colocar o Senhor na frente da sua vida. É você dar uma prioridade ao Senhor. Quando você faz isso, de dar uma prioridade ao Senhor, tudo na sua vida vai ser guiado por Deus. As portas vão se abrir. Por quê? Porque você está cumprindo um princípio. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino e as portas se abrirão. É isso que está escrito. Não é eu que digo, é a palavra que diz. O acréscimo vem pela prioridade. Com isso, eu entrego essa palavra de hoje a você. Medita nessas coisas. Amém? Medita nessas 4 verdades que eu compartilhei, porque é bênção para a tua vida. Amém? Eu gostaria de pedir para você que está aí, para deixar sua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e se puder compartilhar com amigos, com parentes, mandar para grupos essa oração, faça isso. Mande para o máximo de pessoas que você puder essa live. Manda para o máximo de pessoas que você puder.
As pessoas precisam saber disso, desses princípios que movimentam as coisas na vida. São princípios que movimentam as coisas na vida. Amém? E eu quero rapidamente falar dos meus devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1, esse aqui é o Café com Jesus 2. Olha só, aqui tem um versículo bíblico, as direções para o teu dia. Aqui uma oração para você fazer comigo e aqui uma oração para você fazer a punho. Os dois livros juntos dá mais de 700 orações, só de orações, certo? Que vai abençoar teu dia. Comece seu dia primeiro com a Bíblia, depois leia um bom livro. E os devocionais vão ajudar você a enriquecer a sua fé. Amém? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. E também eu tenho a academia aqui no Global, que inclusive hoje eu vou transmitir a Escola de Profetas por dentro da academia aqui no Global. E hoje, como é o primeiro dia da escola, a gente vai transmitir 100% da escola, nós vamos transmitir dentro da academia aqui no Global, certo? Amanhã que nós vamos transmitir apenas uma parte, porque tem uma parte que é só no presencial que eu ministro, certo? Eu convido você a se tornar nosso aluno, a fazer parte não só para participar da Escola de Profetas, mas para você, sabe, crescer espiritualmente, para você andar mais perto de nós, para você que ama o profético, que entendeu já que esse é o seu chamado, certo? Porque você está aqui, você pode estar aqui nessa oração por dois motivos. Um, porque Deus está te chamando para orar, e o segundo, porque Deus está te chamando para o profético. Ou seja, há um propósito de Deus e você está aqui. Há um propósito maior que você talvez nem saiba, certo? Então eu convido você a se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição do vídeo ou diretamente no meu site. Vem ser aluno da academia aqui no Global. Você vai ver que bênção que vai ser aí na sua vida, em nome de Jesus. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: ele é o meu refúgio. Deixa eu só trocar essa tradução aqui, que essa tradução é a tradução que eu leio, mas tem gente que não conhece ela. Peraí. Deixa eu mudar aqui para a tradução da Almeida. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero liberar uma palavra sobre um homem chamado Érico. Deus está te visitando, Érico. Você é um professor e Deus vai abrir portas na tua vida em o nome de Jesus Cristo. O Senhor também vai te colocar em lugares de maior influência. É um propósito de Deus na tua vida. São conexões que Deus está preparando para você. Por isso, que o Senhor derrame graça sobre você, porque vem um novo tempo, e um tempo onde você vai ter que se movimentar muito rápido nesse tempo. Amém? Eu também quero falar com uma mulher que tem tido sérios problemas no couro cabeludo, cabelo que está caindo, alergia no couro cabeludo, feridas. Eu quero declarar saúde sobre você. Jesus Cristo dá saúde. Eu declaro saúde sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Eu também quero orar por essa família que é de uma cidade do interior, que está aqui me ouvindo, que tem uma das suas filhas com um sério problema nas pernas, e o Senhor está tocando em vocês. Eu vejo mudanças que estão acontecendo na vida de vocês, de qualidade de vida, portas que estão se abrindo, espírito de escassez caindo por terra da vida de vocês.
e toda injustiça sendo visitada por Deus. Por isso, espere mudanças que vai ter significativa na vida de vocês, honra do Senhor sobre a vida de vocês. Também há pessoas que estão aqui, que estão lutando contra câncer de pele, e seja você quem for que está lutando contra câncer de pele, eu quero fazer uma oração agora por você. Jesus Cristo cura, eu creio. Faça a sua parte natural, vá aos médicos, faça os tratamentos, tudo que o médico disser, faça, né, segundo o que você decidir, mas acredite, Jesus Cristo cura. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Amém? Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Eu quero orar por vocês agora. Nós vamos levantar um grande clamor. E se você não compartilhou essa oração, depois eu quero pedir que você compartilhe essa oração, por gentileza. Amém? Ainda mais se você conhece pessoas que estão com problemas e que precisam de uma intervenção de Deus. Senhor Deus e Pai, eu oro agora apresentando todos os pedidos de oração a Ti. Toda pessoa que está em oração junto comigo. Aqui, Pai, pessoas que estão clamando, pessoas que estão intercedendo junto comigo, que o Senhor coloque a mão sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Coloque a mão sobre a vida dela e traga livramentos para ela, livramento a ela, livramento à sua casa, e tudo aquilo, Senhor, que atrapalhe, tudo aquilo que é confusão, tira do caminho dela. Eu apresento os pedidos de oração a Ti, eu peço um milagre, eu peço uma intervenção do Senhor. Coloca a Tua mão sobre a vida dessa pessoa, Pai, e traga respostas, traga céus abertos sobre a vida dela. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, coloca a Tua mão. No nome de Jesus Cristo, que a enfermidade renda-se a Jesus, a dor renda-se a Jesus, o câncer renda-se a Jesus, a inflamação, as infecções, as dores no corpo, a depressão, a tristeza, a angústia, renda-se a Jesus Cristo agora. Pai, essa pessoa que está orando pelos seus filhos, coloca a Tua mão agora e nós te pedimos, intervém, Pai, com o Teu poder, com o Teu sobrenatural. Oramos por portas abertas no dia de hoje, oramos por grandes coisas, por provisões de Deus, oramos por milagres. Eu oro também por essa pessoa, Pai, que está sem forças para continuar, para que ela receba agora o fortalecimento do Espírito Santo sobre a vida dela, que a mão poderosa do Senhor venha sobre ela. Toque-a com o Teu poder, Senhor, toque-a com a Tua graça, e repreendo todo medo, repreendo toda a opressão espiritual, toda a influência da inveja, da maldade, da contrariedade. Eu digo, sai do caminho dessa pessoa. Também, Senhor, libera uma palavra sobre o caminho dessa pessoa, sobre os ares dela e sobre tudo que estiver ligado a ela, que toda injustiça, que todo mover maligno que possa afetar ela, caia por terra no nome de Jesus. Senhor, toque-os com o Teu poder, toque-os com a Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração até 9 da manhã e depois 18 horas.